Muito boa tarde a todas e a todos. Mesmo em contexto de confinamento, é com muita satisfação que vemos este projeto de parentalidade positiva e interculturalidade alargar-se cada vez mais a toda a comunidade educativa, pelo envolvimento cada vez mais ativo de técnicos, de professores, bem como de encarregados de educação e dos respectivos educandos. Tal como preconiza o Decreto-Lei 54/2018, uma escola verdadeiramente inclusiva é uma escola que garante a participação efetiva de todos e de cada um dos seus alunos e alunas. No quadro de uma escola humanista e inclusiva, é bom ver e sentir que professores e toda a comunidade educativa se envolvem e valorizam cada vez mais estes projetos da escola, pelo que temos hoje connosco professoras de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, nomeadamente a professora Anabela Santos, na qualidade de coordenadora da área disciplinar de Educação Especial, bem como as professoras Ana Branco, Ana Vergueira, Maria João Meireles e Natércia Silva, a quem agradeço desde já toda a disponibilidade e colaboração e envolvimento neste projeto, que vão abordar sobretudo as estratégias para uma educação mais inclusiva, no sentido de que os pais, os encarregados de educação, possam também tomar conhecimento de algumas das atividades e das estratégias que os professores de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins desenvolvem em prol da inclusão e do sucesso de todos e cada um dos alunos e, portanto, estou certa de que vai ser um excelente contributo para todos aqueles e aquelas que tenham a oportunidade de visualizar este vídeo e de interagir com as senhoras professoras que aqui vão estar presentes. Muito obrigada uma vez mais e votos de uma boa sessão para todos. Olá a todas e a todos, mais uma vez. Estamos aqui, os docentes de Educação Especial, para novamente fazermos uma partilha no âmbito da ação Parentalidade Positiva e Interculturalidade, tendo por referência o Decreto-Lei 54 de 2018, que é, na verdade, o normativo que veio estabelecer as normas e os princípios que garantem a inclusão enquanto processo de resposta à diversidade de necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, aumentando a participação nas aprendizagens e também na vida da comunidade educativa. Assegurar que uma escola seja verdadeiramente inclusiva implica planeamento, implica envolvimento, trabalho colaborativo entre profissionais, entre estes e as famílias, e também implica o reforço da intervenção dos docentes de educação especial, que assenta sobretudo em duas vertentes. Por um lado, trata-se, na verdade, de um trabalho colaborativo que o docente de educação especial estabelece com os diferentes intervenientes nos processos educativos dos alunos. E, por outro lado, tem uma vertente de apoio direto prestado aos alunos, que é sempre um apoio de caráter complementar ao trabalho desenvolvido na sala de aula pelos restantes professores dos alunos, pelos professores das turmas. Assim sendo, hoje vamos aqui apresentar um conjunto de vídeos elaborados por docentes de educação especial do nosso agrupamento, no sentido de partilhar alguns materiais que ou foram construídos ou adaptados para a intervenção que o docente de educação especial realiza junto dos alunos. São materiais, na maior parte dos casos, simples, que deixamos até como sugestão às famílias, aos encarregados de educação, para, nas próprias casas, no sentido de potenciar a comunicação com as crianças, focar a atenção, trabalhar todas estas competências que, como sabemos, são competências essenciais para depois desenvolver outras aprendizagens de nível superior, nomeadamente até aprendizagens escolares. São apenas alguns docentes dos muitos que trabalham no agrupamento, mas que na sua generalidade é este tipo de trabalho que se faz individualmente, construindo para o aluno aquilo que entendem que é o mais adequado, em articulação sempre com os docentes das turmas, como já disse,
e também com as famílias. Esperamos, na verdade, que seja uma partilha útil e gratificante para todos. Olá, sou a Ana Branco, sou professora de Educação Especial e estou aqui para vos falar um bocadinho sobre a consciência fonológica, que é essencial no processo de aquisição e desenvolvimento da leitura. A consciência fonológica pode ser definida de um grosso modo como a capacidade para, conscientemente, a criança manipular, e por manipular entenda-se mover, combinar, suprimir os elementos sonoros das palavras orais, as sílabas. Os jogos de linguagem são ótimos para o desenvolvimento da linguagem em geral e da consciência fonológica em particular. As rimas, as lenga-lengas, os contos ritmados são atividades excelentes para treinar a consciência fonológica. A atividade que aqui vos vou apresentar de uma forma bastante reduzida tem como objetivo levar a que a criança tenha consciência de que as palavras são formadas por bocadinhos, as sílabas. Neste caso particular, e como estamos a trabalhar o fonema J, as palavras aqui apresentadas iniciam-se todas por essa consoante. Logo que a primeira imagem apareça e que seja identificada pela criança, e após fazer um breve diálogo com a mesma sobre a imagem, para que serve, se já viu algum, para que é utilizado, esse tipo de questões, a palavra é soletrada de forma silábica e ao mesmo tempo que estamos a dizer cada uma das sílabas, aparecerá uma bolinha com a visualização escrita da sílaba para que a criança tenha consciência que a palavra é formada por dois bocadinhos. No fim, aparecerá a palavra escrita num todo. Esta atividade seria repetida ao longo dos vários slides que vão sendo apresentados, utilizando palavras com diferentes números de sílabas para que a criança tenha consciência que existem palavras que são maiores e palavras que são mais pequenas. Por último, e no fim da apresentação de todas as imagens e respectivas sílabas, seriam apresentados isoladamente cada um dos bocadinhos que foram visualizados nos slides. E depois, entre todos os alunos, iríamos tentar descobrir e construir novas palavras com esses mesmos bocadinhos. É uma atividade criativa, interessante, que os miúdos gostam e que de facto potencializa e desenvolve a consciência fonológica e, consequentemente, também a leitura. Poderíamos também, num outro momento e de uma forma mais lúdica, utilizando, por exemplo, o Wordwall, criar um quiz, também para nós termos algum feedback, onde os alunos teriam individualmente de descobrir por quantos bocadinhos eram formadas as palavras, imagens que lhes iam sendo apresentadas nas diferentes questões. Deixo por isso aqui um exemplo. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Em quantos bocadinhos podemos dividir a palavra Jeep? E a palavra jogo, quantos bocadinhos tem? A palavra javali pode ser dividida em quantos bocadinhos?
palavra judoca, quantos terá? Em quantos bocadinhos podemos dividir a palavra jardineiro? Para ajudar a combater as dificuldades da comunicação, vou mostrar-vos um cubo. Isto chama-se o cubo da comunicação. Foi construído por nós e vai ajudar o aluno na sua intenção de se comunicar. Por isso, é importante que a criança se faça acompanhar dele no seu cotidiano. É fácil de transportar, por isso ele pode levá-lo para todo lado. Para o recreio, para o intervalo, para o refeitório, para os passeios, para casa. Para onde ele se deslocar, pode levar o cubo consigo, porque certamente o irá ajudar na sua comunicação. É fácil de construir. Apenas precisamos de uma caixa em forma de cubo e as imagens necessárias e úteis à comunicação diária. Entre elas, eu tenho aqui algumas e vou-vos mostrar. Olha, esta o aluno poderá querer dizer que tem frio, esta que tem dores, esta que tem necessidade de lavar as mãos, aqui poderá querer dizer que quer ir para casa e ainda uma mochila, o que ele poderá querer dizer que precisa de alguma coisa relacionada com a sua mochila. Para a conclusão do cubo, precisamos ainda de papel autocolante e fita de velcro. O cubo torna-se uma ferramenta auxiliar da comunicação muito prática. Tanto o aluno como o professor podem ter um cubo, pode ser explorado de variedíssimas formas, pode fazer-se uma seleção das figuras necessárias para um determinado momento e guardar as outras dentro da caixa. Bom, mas o que é que nós pretendemos então com este cubo? Nós pretendemos aumentar a eficácia da comunicação interpessoal, facilitar o acesso às aprendizagens e favorecer a autonomia pessoal da criança. Aqui fica uma dica que vocês poderão utilizar com as nossas crianças que têm dificuldades da comunicação. Espero que vos tenha agradado. Olá, eu sou a Maria João e estou aqui para partilhar convosco algum material que foi elaborado para ser utilizado por um aluno com surdez profunda. Este aluno está integrado numa turma em que todos os outros colegas ouvem normalmente. Ora, as pessoas surdas, para comunicar entre si, utilizam a língua gestual. Mas essa comunicação só é possível se todas as pessoas dominarem um código linguístico comum. No caso deste aluno, temos que tentar criar condições para que ele consiga comunicar da forma mais eficaz que seja possível. Através do recurso a gestos, a imagens, a mímica, apontando e, para além disso, criamos um conjunto de porta-chaves que irão ser utilizados em diferentes contextos. Temos aqui um exemplo de um porta-chaves que foi elaborado para ser utilizado no bar da escola, para facilitar a comunicação e a aquisição. Tem imagens, temos aqui uma torrada, por exemplo, croissants, pão com manteiga, água, sumo, etc. Para além da imagem, tem sempre o preço por baixo para o aluno calcular o custo do que pretende adquirir. Outro contexto que poderá ser familiar, social e também escolar, temos outro porta-chaves em que o aluno irá apontar para a imagem e dizer aquilo que quer, que pretende. Ora, aqui está uma bicicleta, se ele quiser ir andar de bicicleta, o computador, para comer, se quiser comer, ir fazer compras, ir à casa de banho e podemos, claro, acrescentar todas as imagens que forem úteis. E aqui está outro porta-chaves que será utilizado em restaurantes, cafés, pastelarias, em que o aluno irá indicar aquilo que quer comer. Temos aqui, este foi feito de acordo com os seus gostos pessoais. Batata frita,
hambúrguer, carne, sumo, Coca-Cola, bolo, ovo estrelado, etc, etc. Estes porta-chaves são muito práticos porque podem ser colocados de acordo com o contexto e com a necessidade e podem acompanhar o aluno em casa, na escola, quando sai para ir às compras, para passear, para facilitar a comunicação. Para além de práticos, são muito úteis porque facilitam-lhe a execução das tarefas, promovem-lhe a autonomia e combatem o seu isolamento linguístico. Olá, eu vou apresentar alguns materiais que podemos utilizar para recontar histórias, principalmente com aqueles alunos e crianças com problemas de atenção, concentração. Precisamos de materiais apelativos, concretos, manipuláveis, coloridos, atrativos. Como, por exemplo, na história do Capuchinho Vermelho, podemos utilizar bonecos. Temos aqui a personagem principal, o Capuchinho Vermelho, a mãe do Capuchinho Vermelho, a avózinha, o lobo e o caçador. Por exemplo, na história O Macaco do Rabo Cortado, podemos utilizar um boneco, um macaco, para manter a atenção das crianças, cativas com mais facilidade. Para contar a história da Joaninha Vaidosa, temos aqui um fantoche. Podemos utilizar fantoches, bonecos, imagens coloridas, etc. Na história da Galinha dos Ovos de Ouro, podemos utilizar uma galinha. Esta história do sapo apaixonado, que é uma história que as crianças e alunos gostam muito, temos aqui a personagem principal, o sapo, que se apaixonou por uma pata branca, coisa impensável. E os seus amigos, a lebre e o porco. Também podemos adaptar outras histórias que já existem, como por exemplo esta história que é da Luísa Ducla Soares, O Rato e o Gato, foi adaptada para uma criança de 5 anos com trissomia 21. Foram reduzidas as imagens e o texto e foram adaptadas de acordo com as especificidades da aluna. Esta história está com símbolos de comunicação alternativa. Outra história que tenho aqui, que também foi adaptada a partir de outra, A Galinha Choca, também está adaptada com símbolos de comunicação alternativa. As imagens foram substituídas, encontraram-se outras imagens mais atraentes, coloridas, foram reduzidas as imagens e o texto. Outra forma de desenvolver a atenção, concentração, neste caso a escrita e a linguagem, é através de imagens e escrever o nome da imagem. É uma forma de contatar com a escrita os alunos. É a forma de identificar palavras e letras. Por exemplo, palavras começadas por P, palavras começadas por L, palavras começadas por D, etc. Há uma variedade de materiais que podemos recorrer para cativar a atenção das crianças.
e poderá ainda favorecer o contato com a leitura escrita, mas o objetivo principal é estimular e desenvolver a atenção, concentração e facilitar a compreensão e a memorização, e também o desenvolvimento da linguagem. E agora, finalmente, vamos apresentar um conjunto de atividades realizadas pelos docentes do Grupo de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins ao longo do tempo. Será que é o elefante? Será que é o chimpanzé? Será que é o rinoceronte? Vai ver que é o jacaré. Temos então aqui uma atividade que foi desenvolvida no sentido de utilizar o maior número de sentidos. Foi através de uma história multissensorial, em que foram utilizados objetos reais que as crianças pudessem manipular. Foi utilizada a audição, naturalmente, a visão e até o sentido do paladar. Esta atividade visava a construção de um painel. Para tal foi dado o contributo de todos os alunos, docentes e não docentes, do Centro Escolar de Santa Cruz Trindade, através da impressão digital de cada um. Aqui está o resultado ainda não definitivo, porque ainda não tinham passado todas as turmas a fazer a sua colaboração na elaboração do painel, mas já vai dando uma ideia. Realizámos atividades dirigidas também a pessoas com problemas do domínio sensorial da visão, nomeadamente a utilização do braille e todo o sistema de relevo dos objetos do dia a dia para ajudar na sua identificação. Também já se fizeram por diversas vezes atividades em língua gestual portuguesa. Temos aqui uma atividade. Eles são duas crianças a viver esperanças, a saber sorrir. Ela tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir. Sempre contamos com a colaboração da professora Maria João Meireles, que é especializada precisamente no grupo que se destina a fazer a intervenção com alunos surdos ou alunos com dificuldades graves na comunicação e na linguagem. Ainda no âmbito das dificuldades de comunicação e linguagem, já se realizaram atividades em articulação com outros técnicos, nomeadamente, neste caso, com uma terapeuta da fala acerca do problema da gaguez. Um outro aspecto que também já foi abordado é o aspecto das acessibilidades ou da falta delas. Isso procuramos com os alunos identificar formas de acessibilidade nas escolas e também alguns elementos de acessibilidades ou, naturalmente, onde ainda faltam acessibilidades na própria comunidade. Nesse sentido, foi realizado também noutro momento, ainda no âmbito das acessibilidades, a construção de painéis realizados com a colaboração dos alunos de todas as turmas do agrupamento, acerca de símbolos, de identificação de símbolos das acessibilidades para as diferentes dificuldades que naturalmente os indivíduos, os alunos, as pessoas em geral têm para aceder aos serviços, à comunicação. Este aspecto da diferença, da valorização da diferença, do enriquecimento que a particularidade e a individualidade de cada um pode dar ao grupo, foi sempre também uma preocupação, tem sido sempre ao longo do tempo uma preocupação para dar nota todos os dias.
Muitas vezes tivemos já a colaboração até das crianças da educação pré-escolar. Todas as atividades dinamizadas pelos docentes de educação especial foram sempre dirigidas a todos os alunos, nunca às diferenças individuais de cada um. Portanto, procuramos sempre envolver as diferentes escolas. Há atividades realizadas em escolas do meio rural, na Escola Secundária Dr. Júlio Martins, na Escola Nadir Afonso, no centro escolar, portanto, sempre atividades envolvendo todos os alunos. Esperemos que o tempo nos deixe voltar ao convívio, de modo a que possamos também continuar a dinamizar este tipo de atividades que nos parece que são interessantes e que são, sobretudo, promotoras de uma maior inclusão.